Graça e paz. Nos últimos tempos, Satanás tem utilizado de diversas artimanhas para barrar a obra de Cristo. Com o avanço da internet e com a procura de muitas pessoas pela verdade, a maior confusão está sendo sobre o nome de Jesus Cristo. Essas pessoas que se dizem intelectuais, elas utilizam o recurso da linguagem e de tradução para confundir a cabeça de algumas pessoas que não estão enraizadas no Evangelho. E nós sabemos que a língua é viva. O hebraico antigo é uma língua morta. O grego koiné é uma língua também morta. Mas nós sabemos que a linguagem, a comunicação, ela é viva. E se uma comunicação é viva, ela vai mudando no decorrer do tempo. Por exemplo, antigamente dizia vossa mercê, depois vós mercê e você. E hoje nós já estamos utilizando o V e o C. E dentro de algumas, décadas, vamos dizer assim, o VC de você pode estar incluso no dicionário e será oficialmente reconhecido. Olha, se você pegar um texto que foi escrito há 100 anos por um juiz, mandando dar uma sentença a um estuprador, você verá que ele vai utilizar termo como acochambrar e macetar, coisas que hoje você não escuta mais dentro de um tribunal. Isso é tão engraçado. Você sabe o que significa cínico? Cínico é uma ideia filosófica, na verdade tinha uma escola que ensinava isso do século V a.C. Qual que era a ideia dos cínicos ou do cinismo? Eles pregavam o desapego aos bens materiais. Nós conhecemos Diógenes, o filósofo que vivia dentro de um barril, também era adepto à filosofia do cinismo. Na verdade, o nome vem de cachorro, porque cachorro é desapegado aos bens materiais. Se você observar, o próprio Cristo, ele parece algumas vezes ensinar um pouco da doutrina do cinismo, quando ele diz para nós não ajuntarmos tesouro na terra, onde a traça pode corroer, o ladrão pode roubar, onde ele manda os apóstolos saírem e não levar mais do que o necessário. Então, isto parece muito com a ideia do cinismo, quase 500 anos antes de Cristo. Mas hoje, quando fala que alguém é cínico, é uma ideia totalmente diferente do que dizer que alguém tem uma inteligência diferente, tem uma ideia diferente, uma filosofia diferente e que procura a felicidade desapegando de bens materiais. Viu como a língua muda? Viu como as coisas mudam? Observe uma coisa. Essas pessoas vão dizer que o nome de Jesus está adulterado, está profanado e que ele está relacionado com o paganismo. Gente, o nome de Jesus Cristo, nós sabemos que vem do Antigo Testamento, está relacionado com o nome de Josué. O nome Yeshua, que traz o significado, a ideia de salvação. Agora, se vocês observarem, o Novo Testamento foi escrito em grego. A maior parte foi escrita em grego. Em grego, Yeshua. Em latim, Jesus. Então vem de Josué, Yeshua. Depois vem para o grego, Yeshua. Para o latim, Jesus. Passou pelo alemão e veio sendo traduzido por outras linguagens. Por exemplo, o nome de Jesus em inglês é Jesus e no nosso português é Jesus. Aí vem aquela antiga historinha, mas o J não existia. Realmente o J não existia.
Acredita-se que o J tenha sido criado em 1515. Deixe-me ler um texto bíblico para vocês. Livro de Atos, no capítulo 4 e o versículo 12, diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quando fala que o nome dado entre os homens, isso significa que o nome de Jesus foi dado para nós. Nós entendemos o nome de Jesus. Se o nome de Jesus é dado para nós, é dado para mim, é dado para você, é dado para a humanidade inteira, por que então que eu tenho que ficar me preocupando com dialetos? Não é a origem do nome que vai salvar ninguém. Eu não posso limitar Deus a uma letra. Eu não posso limitar a Deus em um idioma qualquer. Nós sabemos que Deus é muito maior do que qualquer linguagem. Eu fazia estudo com um rabino, e quando esse rabino começou com uma história de que eu deveria aprender o hebraico, não só pelo fato de querer aprender uma língua, um idioma, mas porque lá no céu a linguagem vai ser hebraica. Gente, não faz sentido eu conversar com Deus em hebraico, porque Deus não entende português, porque Deus não entende japonês. Deus é Deus e Ele entende tudo e Ele sabe de tudo. Dizem que profanou o nome de Cristo misturando com negócio de porco, com negócio de cavalo. Gente, vamos tomar cuidado com isso. Sabe por quê? Esse nome, a tradução do Antigo Testamento foi feito a Septuaginta. Septuaginta é versão dos 70. É uma das maiores riquezas que nós temos de Antigo Testamento. Foi a tradução do Antigo Testamento para o grego. E isso foi feito 2 séculos antes de Cristo. Então não tem por que falar que foi profanado depois. Não, não foi profanado depois. A outra questão que nós temos que tomar muito cuidado é que nós sabemos que o próprio judeus tinha muito medo de que o nome do Eterno, vamos dizer assim, fosse revelado. Então, eles colocavam alguma coisa para simbolizar o nome. Senhor, Deus. Deus não é nome, Deus é título. Senhor não é nome, Senhor é título. O problema é que eles ficam relacionando o Senhor com Baal. O profeta Elias utilizou uma ironia para dizer que o Senhor Baal não era um Senhor assim, porque o nosso Senhor era o Senhor verdadeiro. O nome que eles falam que está adulterado aparece em mais de 5.000 vezes em vários manuscritos antigos do 1º século. A pergunta é: quando você chama Jesus, de Jesus, de Jesus, de Yeshua, você pensa que ele não vai te ouvir? Ah, mas o livro de Apocalipse diz que se alguém tirar um tio do livro ou aumentar, Deus vai tirar o nome do livro da vida, Deus vai aumentar a praga do Apocalipse. Gente, isso não está dizendo de você fazer uma tradução da Bíblia. Isso está no sentido de você mudar o sentido da palavra de Deus para tentar enganar as pessoas, para fazer as pessoas ir no caminho errado. Sabe qual é o problema dessas pessoas que utilizam essa questão do nome de Jesus? Por exemplo, alguém vai dizer que não pode chamar Jesus de Jesus por causa do J, mas eles não creem que Jesus é Deus. Isso é um problema sério. Vai dizer que não tinha J na linguagem que foi escrita a Bíblia, mas também não tinha A, nem E, nem I, nem O e nem U. E eles continuam utilizando as vogais maçoréticas. Eles falam mal dos maçoretas, mas eles não fazem ideia dos esforços que eles fizeram para que a linguagem bíblica fosse resgatada. No livro de João, no capítulo 4, versículo 23, Jesus responde para a mulher que perguntou para ele onde era o monte correto para adorar. A resposta de Jesus foi: não tem um monte correto para adorar. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito
e em verdade. Isso significa que Deus está procurando pessoas que têm uma intimidade com Ele, um propósito com Ele. Eu falei na parábola do semeador que uma semente cai à beira do caminho, a outra semente cai no meio dos pedregais, outra cai no meio dos espinhos. Quando você vê um crente, velho de crente, vamos dizer assim, porque velho é o que não usa mais, mas antigo de crente, e que está indo, dando ouvido a algumas seitas, não se assuste com isso. Esse crente não tem certeza da sua salvação. Gente, tem 3 tipos de fé. Pelo menos ensinam assim, para facilitar. Aquela fé que eu acredito que esse vídeo está sendo gravado, que o áudio está saindo aí, que eu não estou ouvindo, que eu estou falando no vídeo. Isso é um tipo de fé. O outro tipo de fé é a fé sobrenatural. Aquela fé para realizar milagres em nome de Cristo. E a terceira fé seria a fé salvífica. É a certeza da salvação. Quem tem certeza da salvação não perde tempo com lorotas de internet, não perde tempo com lorota de pessoas que se diz conhecer hebraico, que se diz conhecer grego, mas vacilam em uma língua morta. E o pior, essas pessoas lançam uma heresia e falam que foi Deus que revelou. E quando passa algum tempo, elas mudam a heresia e diz: não, agora Deus me mostrou o correto. Esse Deus dessas pessoas tem confundido elas. Não é Deus, é perturbação da mente das pessoas. Eu concordo que a igreja tem causado confusão na mente dos fiéis. Eu concordo que a igreja não tem cumprido o seu papel social e espiritual de ser sal e luz dessa terra. Mas eu tenho que acreditar que eu tenho um Deus que vela pela sua palavra, que cuida da sua palavra. Se Deus não guardou a palavra dele, não guardou a Bíblia para chegar até mim, para chegar a você, então não faz sentido nenhum. Deus é responsável pela palavra dele. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Cristo não passarão. A outra questão, pessoal, eles dizem que os nomes foram adulterados, mas o conteúdo do texto não. Então nós vamos procurar ficar dentro do propósito de Deus e acreditar que nós estamos salvos, seguros em Deus, que a nossa vida está escondida em Deus. Se você é crente, se você está na igreja e não tem certeza da sua salvação, eu te convido você a começar a buscar isso de Deus. Peça ajuda aí nos vídeos aí, tem o canal do pastor João Peixoto, nós podemos pedir para te incluir no grupo do WhatsApp para orar por você. Mas o crente precisa ter convicção da sua salvação. E não se assuste quando pessoas resolverem seguir o caminho da heresia, seguir os laços do adversário. Essa pessoa é o tipo de semente que caiu no meio dos pedregais e não cresceu e não tem raiz. E se você anda balançando por qualquer vento de doutrina, é porque você não tem certeza da sua salvação. Pessoal, Deus abençoe. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.